O tema da mensagem de hoje é o Deus que cumpre suas promessas. Eu creio num Deus que cumpre todas as promessas. Um Deus que não falha, um Deus que não muda, um Deus que é Deus independente de qualquer situação. Quando Deus pediu para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, Deus era com ele. E o que Abraão fez? Saiu. Simplesmente ele obedeceu. E quando ele obedeceu, ele não questionou Deus, dizendo assim: Senhor, o que eu vou fazer, o que eu vou receber e qual vai ser as promessas que serão dadas na minha vida. É isso que aconteceu no relato bíblico? Não, simplesmente ele não olhou o que estava à sua frente, mas ele olhou o Deus que falou para ele grandes promessas. De ti farei uma grande nação. Simplesmente Abraão chegou e disse assim: olha, eu vou. Se é Deus que está dizendo, eu vou. Porque ele sabia e ele cria que Deus estava com ele. Existem várias coisas aqui que nós precisamos examinar. Você vê Abraão desanimado em algum momento? Você não vê ele reclamando. Você não vê Abraão desanimado, você não vê Abraão murmurando, você não vê Abraão falando mal de Deus, você não vê Abraão falando nada daquilo que Deus permitiu que ele falasse. Não tinha nada em seu coração. Por quê? Porque o coração dele queimava pela presença de Deus o tempo todo. Queridos, e é uma verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, porque a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Mas eu preciso ter a certeza e crer que as promessas do Senhor, que ainda não cumpriram na minha vida, irão se cumprir amanhã ou depois. E eu preciso ter isso ardendo e queimando no meu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, peraí, se você crê nisso, por que vem o desânimo? Por que vem as dúvidas? Por que vem as incertezas? Por que quando chegam as cartas de Senaqueribe, como eu falei aqui, por que a gente fica tão desesperado ou a gente fica sem saber o que fazer? Mas está dizendo aqui, em ti serão abençoados todos os povos. Eu faço parte desse povo. Você faz parte desse povo, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Versículo 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha que coisa linda. Ele, Abraão, está relacionado na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Leia lá depois para você ver. Percebe que quando Abraão ele sai, ele crê que Deus vai mostrar o que é necessário para a vida dele. Ou seja, Abraão, ele entende que o Deus a quem ele está ouvindo é o Deus que vai fazer com que tudo aquilo que ele disse iria acontecer. Não tem como você mudar isso. Não tem. Olha só, através da obediência de Abraão, o plano redentor chegou até nós. Olha só, Hebreus capítulo 11, vai lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Olha só que coisa interessante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Simplesmente obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde iria. Ou seja, é confiar em Deus ou não? E o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que confiar em Deus, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas eu sei que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Grandes dificuldades aparentes acerca da fé de Abraão nas promessas de Deus. A primeira dificuldade, ele não sabia para onde ele ia. Segundo, Sarai era estéril. Peraí, como ele fala que vai fazer de Abraão uma grande nação se a esposa era estéril? Como? Como isso? Como que vai acontecer?
Ele precisou quebrar laços familiares, e se você ler ali, depois da história de Abraão, você vai ver que ele quebrou laço com o seu primo, sobrinho Ló, uma coisa assim. Ele quebrou esse laço familiar. Canaã, presta atenção, para onde Deus queria levá-lo era uma terra de idólatras. Canaã era uma terra de idólatras. E quando ele decidiu obedecer, a grande dificuldade é, grandes lutas viriam. E se você ver a história de Abraão, você vai perceber isso. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você: se você decidir obedecer a Deus, se prepare para as grandes lutas, irmão. Se prepare para as grandes lutas. Vamos aplicar um pouquinho de tudo isso para a nossa vida? Vamos aplicar um pouquinho para a nossa vida? Talvez hoje você não saiba para onde vai, você não sabe o porquê que você está na igreja, você não sabe o porquê que você saiu da sua casa e veio aqui e está sentado nessa cadeira. Talvez você não saiba isso, mas eu quero dizer uma coisa para você de uma forma profética também. Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Sara riu de Deus, porque o anjo chegou para Sara e disse o quê? Olha, é o seguinte, Sara, daqui um tempinho você vai ter um filho. 65 anos, ou 90 anos que seja, Abraão 90, mas a Sara tinha aproximadamente de 65 a 70 anos. O senhor está de brincadeira. Não está não, que capaz que eu vou ter... o senhor está de brincadeira. A nossa vida é igualzinho quando nós começamos a refutar o que Deus está nos dando. Nós estamos fazendo da mesma forma que Sara. Estamos dizendo para Deus: não, Deus, não, Senhor, não é assim não. Promessa é promessa, você não pode perder a promessa. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, você que está sentado aqui hoje, aí nesse lugar, eu quero dizer algo para você: você não é estéril. Vou repetir: você não é estéril. Você não é estéril. Você não pode acreditar que não vai fazer nada na igreja. Você vai fazer. Você precisa crer nas promessas de Deus. Você pode sim fazer grandes coisas para Deus. Você sabe por quê? Porque Deus te chamou para produzir muitos frutos. Abraão foi pai de grande nação. Talvez você não vai ser pai de uma grande nação, mas os frutos que as pessoas vão comer da sua vida são frutos de arrependimento, de regeneração, de redenção, de adoção e de justificação, se assim você quiser. Se assim você quiser, porque Abraão foi justificado pela fé. E nós somos justificados pela fé. Então declare, onde você está, declare: eu não sou estéril. Creia nisso, irmãos, você não é estéril. Nós não somos estéreis. Sara riu, duvidou. Não duvide do poder de Deus na sua vida, sobre a sua vida e em você. Você tem um poder sobrenatural. Chegou a hora de você virar a chavinha do off para on. Desligado, ligado. E espero que seja ligado que nem eu, 440, plugado. Olha só uma coisa interessante, escrevam aí se você quiser depois. A frutificação e o domínio chegaram para nós por meio de Jesus Cristo. A frutificação e o domínio chegaram. Então a primeira coisa aqui, dentro dessas promessas: eu serei frutífero. Não sei você, eu serei frutífero, e terei domínio sobre todas as trevas, terei domínio sobre o império do mal, porque eu faço parte de um reino celestial, aonde o Espírito Santo me dá força e poder para lutar contra todas as hostes malignas. Se você crê que você pode ser frutífero,
se você crê que você tem domínio sobre todo o mal, e se você acredita que você vai ser uma pessoa abençoadora, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Você tem um aliado, você tem Deus. Deus protegeu a linhagem de Abraão e a sua semente. Ele protegeu. Eu vou dizer para você, Deus protege você, irmão. As promessas do Senhor é para a sua vida em todo o tempo. E a semente que está lançada no teu coração e que vai frutificar em breve tempo, vai ser revelada por meio do plano da salvação. Não permita que a torneira das promessas sejam fechadas, ou seja fechada na sua vida, por você achar que você não pode fazer nada. Porque quando ela fecha para você, sobra mais para o outro que está querendo fazer. Quer uma prova disso? Vou dizer para você, abre todas as torneiras da tua casa, veja qual é a vazão delas, vai fechando uma por uma, e deixa uma aberta, você vai ver qual é a pressão daquela torneira. Porque eu sei que Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessas, Ele não mente, e nós estamos aqui porque Ele não mente, e vai cumprir todas as suas promessas. Amém? Você crê nisso?